Sociedade Metamorfoses Podcast, meu amigo Gulu, na Resenha Movement. Estamos aqui junto. E hoje com uma cervejinha. Bebendo uma cervejinha boa aqui para comemorar que a gente está... A gravação está sendo a última gravação do ano. Eu não sei quando está indo ao ar, porque a gente não fez a programação. É por isso que a gente está bebendo, porque a gente bebe só uma vez por ano no final. Agora só no final de 2025. No final de 2025. Mas eu acho, Gulu, que... curte aí, por favor. Se inscreve no canal. Inscreve-te, né? Que o nosso amigo amoroso, que infelizmente não pôde vir hoje, mas vai estar com a gente no próximo episódio. Inscreve-te. Curta-te. Ele não tá aqui, tu acertou. Primeira vez que tu acertou. Mas já escagalhei tudo. Bom, enfim, ativa o sininho, mas principalmente vai lá no episódio anterior, porque aí eu acho que a gente tem que ter essa ordem, eu acho que eu tô acertando. Vai lá no episódio anterior que a gente gravou hoje também, sem cerveja, mas com um conteúdo espetacular, que nós vamos passear um pouquinho por ele aqui, inspirados pelo que o Paulo acabou de ensinar para a gente, dar uma aula para a gente, um assunto que nós temos muito zelo, né? Que nos é muito caro, assim como a educação. A gente está sempre botando a educação no podcast, como já observou o amoroso, do ser humano. Isso é importante. Diego, você quer começar por algum... Não, que no nosso episódio com o Paulo, né, a gente falou muito sobre a relação, né? A relação de aluno, professor, fisioterapeuta-paciente, médico-paciente. A gente foi muito nessa questão que é bem o cerne, né, das questões que a gente traz aqui, que a gente quer mostrar, que a gente já falou que a técnica é muito importante, mas a gente considera que o profissional domine, né, eu não vou nem entrar se o cara é muito bom tecnicamente, olhar razoável, ele tem que dominar a técnica, ele tem que ter um bom conhecimento da técnica. Só que o que a gente quer mostrar é uma relação que vai além da técnica, porque, como eu bem falei, isso já é um exemplo meu, já antigo, né? Até o nosso amigo Ramon, ele me falou isso. Pô, você deu esse exemplo, cara. Devo ter falado com ele, sei lá, uns 12 anos atrás. Que quando você está tratando de um joelho, o joelho não vem sozinho. Ele vem acompanhado de um ser humano, que tem todas as suas questões. Então, automaticamente, você está preparado para responder sobre o joelho. Mas você não está preparado para responder sobre as questões do ser humano, né? Não é que você não está preparado, é que a faculdade não nos traz esse conhecimento. Você pode estar preparado, mas não aprendeu isso na faculdade. Não aprendeu na faculdade. E a gente enxergou, né, essa necessidade de falar sobre esse assunto, né? E muitas vezes as pessoas me param, me perguntam assim, mas vem cá, o que vocês estão tentando... Qual é o nosso podcast tem essa característica interessante. E o nosso próprio convidado do episódio anterior, né, que é médico, que ele desenvolve esse trabalho com pediatras, ele falou sobre a dificuldade dele na área da medicina de introduzir esse assunto. Então, assim, é um assunto muito caro e a gente trata realmente como um assunto essencial, um assunto que não desmerece a técnica, não desmerece o profissional, pelo contrário, é um complemento, é para deixar o profissional mais íntegro, no sentido de integral, de completo. É porque não tem dicotomia. Não tem, exatamente. E o amoroso, ele fala, na minha memória aqui, o amoroso já repetiu isso algumas vezes, e eu acho muito legal essa repetição, e que ele continue repetindo. Ele fala, a técnica já está partindo do pressuposto que ela já faz parte. Ela está lá e ela tem que continuar. Você continua estudando, a gente aquilo... Eu, por exemplo, e eu acho que você faz o mesmo. Eu estudo algumas coisas, eu estudo para ter um domínio mais completo. Eu faço isso com obesidade e emagrecimento diário. Eu faço isso com comportamento sedentário. Eu faço isso com sistema músculo-esquelético. E... outras coisas que eu julgo importantes, mas que eu sozinho não vou ter tempo, porque aí não dá, porque quando eu falo de me dedicar, é pegar artigo, ler, interpretar direito, voltar a ler outro, e buscar outro. Isso agora no comportamento sedentário,
eu vou até, acho que eu vou falar. Acho que eu já falei em algum episódio. Eu estou escrevendo um livro com o André Letta, muito lentamente. O Letta está até um pouquinho mais acelerado do que eu. Eu falo, Letta, olha só, eu vou com calma, porque primeiro que o tempo é muito curto e eu não quero sair escrevendo só por escrever. E aí, Gulo, é um aprofundamento, cara. Um capítulo que eu já estou há 2 meses e eu escrevi 2 parágrafos. Por quê? Porque eu leio um negócio, eu tenho que ler o outro, aí eu vou ler o outro, aí eu vou ler o outro. Então é um aprofundamento absurdo para poder fazer um parágrafo, a quantidade de coisa que você lê. Aí, não dá para fazer isso com todos os assuntos. O que eu faço? Quem é a referência? Eu vou lá e faço um curso com o cara. Faço um curso aqui, por exemplo, eu pretendo agora, em 2025, refazer o curso do Pablo Santurbano. Para mim, é um dos cursos mais importantes que tem na área, tanto para fisioterapeuta quanto para professor de educação física. Recomendo a todos que façam. Então, a parte técnica, ela é inerente, ela já está lá. E nós pressupomos que você está fazendo essa parte, pelo amor de Deus. Então, quando a gente começa a falar de outras coisas, além vocês com esse papo, o importante é a parte e vocês não estão nem aí, ou abandonaram. Não, gente, não. A gente só está indo além. E aí pode parecer um pouquinho arrogante aqui da minha parte, mas é isso mesmo. É necessário ir além. E às vezes as pessoas estão me estendendo um pouco, né? Nós dois aqui, a gente vai ficar bem livre. As pessoas entendem o ir além como simplesmente ler mais jornal, conhecer um ou outro lugar. Não é disso que a gente está falando. Isso, ok, isso também é importante. Embora eu, vou te falar, as notícias do dia, quem me dão são os meus alunos. Eu também. Eu chego, você viu a notícia tal? Não vi. O que houve? Aí aconteceu isso. Só que você tem que estar preparado para conversar sobre isso com o seu aluno. Porque se você estiver completamente desantenado, cada notícia você não sabe do que ele está falando, qual é o desdobramento daquilo, o que leva aquilo, como é que... Seja lá, eu não quero dar um exemplo aqui, seja lá qual for, seja economia, política, questões sociais, esporte, seja lá o que for, você tem que... Não adianta ter o conhecimento específico daquilo se você não tiver uma base que seja capaz de interpretar a tal da educação. Você estar educado, estar capacitado para realmente poder lidar com o seu aluno em vários âmbitos. E aí vai muito além de ver a notícia do dia e de, sei lá, conhecer um lugar diferente. Concorda com isso? Concordo. Converge? Eu gosto da palavra converge. E assim, um exemplo também que eu já dei, né? Acho que com certeza em algum podcast aqui, mas ele de repente ele pode até ser melhorado, tá? Mas eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Que essa questão da parte técnica e da parte humana, né? Eu dou o exemplo eu não sei porquê, mas sempre vem a questão da música, do instrumento musical e da pessoa que está trocando aquele instrumento. Então, a parte técnica eu trato como se fosse todo o funcionamento, por exemplo, de um piano, de uma guitarra, todo o funcionamento ali, de você entender o próprio funcionamento do próprio instrumento e o funcionamento da técnica de como tocar, mas tem a relação do pianista com o piano, né? A maneira como ele toca, a maneira como ele interpreta, o que ele vai escolher, qual o repertório, qual... Então eu vejo que na nossa área da saúde é a mesma coisa, a gente está preparado, no caso, um instrumento musical que eu estou dando exemplo é o corpo, é a parte biológica, mas tem a parte imaterial, tem a parte que o que a pessoa faz com aquele instrumento, né? A gente já viu pessoas que improvisam, pessoas que tocam, tem uma pegada diferente, tem uma... Então, é o que eu falei, assim, o exemplo pode ser melhorado, mas existe uma parte material, né, uma parte, no nosso caso, biológica, e existe essa parte dessa relação. Posso tentar me aventurar nessa sua... Com certeza. Analogia? Eu não sei se é bem uma analogia, mas você tem uma música, a partitura, e o pianista senta lá, o violonista, o músico senta lá para tocar aquela partitura.
Aquela partitura, ela é fixa. Sim. O andamento Isso. tá lá, tudo. Mas quando você escuta músicos diferentes tocando a mesma partitura, você não escuta uma música diferente, mas você escuta nuances diferentes da mesma música. Eu não sabia disso, mas... E você acaba, às vezes, olhando, escutando, preferindo uma interpretação à outra, pela maneira como aquele músico toca. Às vezes, a velocidade, tem coisa de velocidade, mas é além da velocidade. Velocidade que eu digo, o cara às vezes toca no andamento mais rápido, às vezes toca no andamento mais curto, acelera um pouquinho mais ali, menos aqui, mas não é só isso, é toda a interpretação que o cara tem. Do nosso lado, você tem uma planilha de treino. Então, assim, a planilha está bonitinha, está técnica, a técnica está lá, o cara tem que fazer essa série, esse exercício, isso. Legal. Mas é a mesma planilha, essa mesma série, todo o contexto, todo o acontecimento do aluno, da execução do aluno, vai ser diferente se o professor for diferente. A sua relação, como aquilo vai ter uma... Vou falar coisas bobas aqui, vai ter uma brincadeira no meio, vai dar um riso, vai dar uma motivada maior, vai fazer um pouco mais de repetição, vai chegar um pouco mais no limite, vai ter mais preocupação com a execução, menos preocupação com a execução. É a maneira como nós conduzimos o mesmo treino. Exatamente. E só para finalizar, eu lembro, eu já dei esse exemplo também em alguns outros momentos, eu acho que ele vai caber bem agora, e é técnico, porque eu lembro quando eu trabalhava em sala de musculação, lá no subúrbio, lá no início dos anos 2000, e às vezes o aluno vinha e falava assim para mim, o professor fez a série, eu queria que você fizesse uma outra série para mim, que eu não gostei dessa série que o professor tal fez para mim. Não, porque o cara fez a série com o professor e veio treinar no meu horário com a série do outro professor. Ah, você não gostou? Pode fazer? Vamos tentar? Vamos. E aí você mostrava pro cara como fazer e quando acabava, eu falei assim, caramba, a série é boa. A série é boa. Você não fez com ele. Você só passou ali com ele, ele escreveu e te entregou, que às vezes era isso. Uma coisa pura ali, bruta. Entregou um pedaço de papel, entregou uma partitura que ele não sabe interpretar. Mas nós sabemos interpretar. A gente vem com a nossa interpretação, dá um molho no tempero em vez de, realmente, essa série é uma porcaria, eu vou trocar. Não, cara, você olha e era isso mesmo. Tem tudo que ele precisa. Para que eu vou fazer outra? Só se for por pura vaidade. Exatamente. Dentro do que eu trabalhava naquela época, o que o cara fez estava... Isso aconteceu demais, não foi uma nem duas vezes, não. Acontecia muito. Até porque era segunda, quarta e sexta versus terça e quinta. Ele trabalhava terça e quinta, eu trabalhava segunda, quarta e sexta. Às vezes a pessoa, ela resolve, ela vem numa terça porque ela viu que alguém falou que aquele professor é bom, faz a série com ele, mas ela só vai poder treinar segunda, quarta e sexta. Eu não sei os motivos agora, falei um qualquer. E aí cai no meu horário já com a série pronta. E, não, no meu horário só com a minha série. A merda, né? E você consegue, aí vem a história da interpretação e quando acaba, o cara fala assim, não preciso trocar a série. Então a gente vê que as coisas não são brutas, não são, né, puramente materiais, né? Não adianta entregar um papel, não adianta você, né, dar simplesmente uma resposta técnica, né? Exatamente. Então a gente tem que ver, justamente tentar esmiuçar algumas nuances do ser humano, né, para a gente poder tentar interpretar melhor quem a gente vai, assim, não tem como, né, Ana? Porque a gente realmente acabamos de gravar com o Paulo. Né, então foi o que foi dito lá, às vezes a pessoa está querendo falar alguma coisa, ela fala alguma coisa, ela demonstra alguma coisa, ela fala que não vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não é bem aquilo que ela quer dizer. A gente tem que ter um olhar ali no ser humano e não só na técnica, para a gente poder entender as reações, que isso acontece direto, né, cara? Um aluno fala, não, isso aí não sei o quê, e reclama daqui, fala dali. Traz isso pro exemplo da série que eu dei, porque a pessoa não vai entender, a gente tem um pequeno corte, teve uma pausa, a gente voltou a falar. Então, por isso que deu uma... esvaziou, encheu. Conectar. Da série Faz uma conexão disso com a questão que eu falei, né, do aluno chegar para mim com a série e dizendo que a série é ruim.
Porque foi o que eu sempre falei, por exemplo, da planilha de treino, que começou com aquela questão da corrida, né? Não sei se foi a primeira, mas aquela entrega da planilha mensal ou semanal para o aluno fazer. Sim. Né? A corrida isso ainda é comum até hoje. Ainda é comum. Então, aquela história. Aí você pega aquela planilha. Aí, segunda-feira, eu tenho que correr, tenho que fazer um aquecimento de 1.000 metros. Só uma coisa, na planilha da corrida, mas na musculação? Na musculação também, porque me veio da corrida. Mas segue aí, tá lá. 1.000 metros de aquecimento com pace de 6,5. Depois você vai fazer 8 tiros de 500 com pace de 5. E depois 2 tiros de 1.000 com pace de, sei lá, 4,5. Para acabar, para matar o ser humano. Quando o cara chega para fazer, segunda-feira eu tenho que fazer isso, ele não tem um professor para mediar. É ele e o papel que está escrito ali. Aí ele não vai saber se o cara dormiu bem, se o cara se alimentou adequadamente, se o cara está estressado, se o cara está... Porque se tem essa conversa, já cansei, mas acredito que você também já cansei de mudar o treino devido àquela conversa inicial. O aluno chega... Cara, praticamente todo dia. Todo dia. E aí, tudo bem? Não, mas, hoje eu tô cansado, ontem foi uma reunião até tal hora. Você tava com aquele treino na cabeça, que era para ele fazer naquele dia, e você já não fala o seguinte, vamos lá, vamos dar uma aquecidinha na bicicleta. Você já transforma, quer dizer, você saiu da técnica. Eu tenho um aluno, Gulu, que a gente já tem até essa brincadeira, que ele chega e ele fala, dormi mal essa noite, acordei, não consegui, tá sacaneando a minha planilha. E agora? Não sei o que fazer. Agora, e aí? Tem que fazer a planilha. Aí ele já ri, a gente já tem essa brincadeira. Tem que mudar, não tem jeito. Tem que mudar. É diário. E aí entra nessa coisa que você tem que fazer uma leitura, acho que o nome é isso, uma leitura, porque o ser humano, ele tem essa questão que a gente abordou do inconsciente, do imaginário, que é um monte de coisa que está ali dentro dele, de experiências que nem sempre foram refletidas, foram meditadas, e ele fala sobre essas experiências, fala como se fosse realmente ele falando, né? E claro que é ele falando, mas são de situações que ainda estão um pouco desordenadas, vamos dizer assim. E isso que eu estou falando vai entrar no X da questão que a gente vai desenvolver aqui nesse podcast. Porque a gente sabe que tem alunos que você tem que segurar. Se você manda o cara fazer 3 séries, ele quer fazer 4. Ele quer fazer mais, ele quer pegar mais peso. E às vezes você vê que a execução está muito ruim, ele quer pegar mais peso. E tem aquele aluno que você tem que empurrar, que se deixar o cara vai ficar, a pessoa, né, vai ficar conversando contigo, né? Não, vai, amanhã você tem que fazer um pedal, cara. É o seu objetivo, você quer, vamos supor, você quer emagrecer, então amanhã tá combinado fazer um pedal? A chance dessa pessoa não fazer é maior do que outras que vão, em vez de fazer meia hora de pedal que você passou, vai fazer 45, 50 minutos de pedal. Então, já é uma leitura que você já tem que o seu discurso já é moldado para esse tipo de pessoa, né? E dentro dessas características você pode analisar, né, o que o seu aluno está falando e conseguir perceber. Aí entra no que a gente vai desenvolver aqui, que são algumas particularidades, e não é bem particularidade, são potências e faculdades humanas que a gente observa e já está descrito na literatura, já tem literatura sobre isso, né? Que são as faculdades humanas, que a gente vai entrar aqui no apetite concupiscível. Está sempre passeando por isso, né? No apetite irascível, a gente vai falar do intelecto ativo e passivo, a gente vai explicar aqui.
o nosso horário, É. será que vai dar tempo? Não, mas a gente pode dar uma pincelada. A gente dá uma pincelada. Eu queria que você falasse, jogo de cara, da questão dos sentidos. Que esse, para mim, é até delicado falar. Eu acho que isso gera polemiquinha, como o Amoroso gosta de falar. Porque você falou isso, você já sabe que é o início, né? É o assim, que a gente tem que partir daí, né? Começa Que é o daí. é o nosso modo automático. Que começa daí, É. mas não só porque começa daí, porque é polemiquinha. Polemiquinha. Então, toda essa questão que passa pela pessoa fazer mais exercício do que a gente pede, ou a pessoa que faz menos, né? Que você vê que ela toda hora dá uma falhada, né? Sai do foco, que é o objetivo. Então a gente vai falar, por exemplo, dos sentidos, né? Aí tem uma terminologia que descreve os 5 sentidos, que eles são colocados um do lado do outro, vamos dizer assim, só que eles trabalham sempre juntos, né? Então os 5 sentidos, quando eles estão atuando juntos, que é o nosso natural, o nosso automático, ele é chamado tecnicamente de senso comum. Então, assim, um exemplo que sempre fica na minha cabeça, que é para ilustrar isso, é a questão quando você está, por exemplo, no cinema, que você está comendo uma pipoca, você está sentindo o gosto da pipoca, vai um sentido. Você está vendo o filme, a visão. Você está sentindo o acolchoado da cadeira. O tato tem, o tato. Parece que tem alguma coisa aí hoje em dia que não seriam mais os 5 sentidos, parece que o tato... Eu não sei. O Amoroso sabe bem isso, da próxima a gente pega isso com ele. Mas segue, porque eu não invalido o raciocínio. E aí você está escutando a pessoa que está abrindo um pacote de biscoito ali. O próprio filme, mas também todos os sons que estão ali. E tudo isso está ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso te gera o quê? Uma sensação, um sentido, mas não no sentido de um sentido só, de vários ao mesmo tempo. Então, isso pode te gerar um desconforto, pode gerar uma satisfação, enfim. E isso é o nosso modo automático. A gente não controla aquilo que a gente está sentindo o tempo todo. E os sentidos, eles são fragmentos. Eles não têm, a gente não pode dizer que o sentido ele tem uma linha condutora. Por quê? Todo mundo sabe, você está sentindo frio, daqui a pouco está sentindo calor, você sentiu uma euforia por alguma situação, daqui a pouco você ficou mais triste, você, até pelo próprio gosto, você, adoro tal restaurante, daqui a pouco você enjoa, você não gosta mais tanto desse restaurante. Então, você não tem uma continuidade no sentido. O sentido ele é sempre fragmentado. É sempre fragmentado. E a gente, né, eu posso falar por você e pelo que a gente pensa aqui, a gente entende que os sentidos, ele é um início, mas ele não é o fim e ele não é o coadjuvante. A gente entende que os sentidos, ele é uma primeira informação, mas que depois dessa primeira informação, ele vai ter que passar pela razão, ele vai ter que passar pelo apetite irascível e pelo intelecto, e pela vontade, principalmente. Então, tem um caminho, né, que é como eu falei, são faculdades humanas, são potências humanas, que a gente pode identificar no nosso aluno. Se ele está mais para um lado, se ele está mais para o outro. Isso vai ajudar a gente a poder interagir, né, de forma, como a gente falou no episódio anterior, de forma mais empática, de forma que a gente possa entender melhor esse aluno, porque no final das contas a gente quer resolver tal problema. A gente quer que essa pessoa treine melhor, que essa pessoa que passe a dor que ela está sentindo em determinada região, né, indo para a área da fisioterapia, enfim. E a gente pode atuar de uma forma mais precisa e conseguir modificar, porque é normal nosso a gente ter uma tendência a ter mais o que a gente chama de é o jeito da pessoa, né? A pessoa que faz muito mais isso é o jeito dela, outro faz menos,
mas não é bem o jeito. É um modo que ela está operando. Então, eu tô aqui dando um risinho de canto de boca, porque a gente até falou aqui hoje, né? Em geral, pô, que porra é que vocês estão falando? Qual é a utilidade disso? Fizemos até um episódio da questão, falando sobre a questão utilitária. E aí, cara, você vai olhar, e eu tenho oportunidade de conversar, e você também, com pessoas personagens de sucesso, mesmo aqueles que não têm, porque às vezes você está fazendo um negócio, você não sabe a realidade, os fenômenos, eles não dependem do nosso conhecimento dos mecanismos. O que a gente está falando aqui, se for fazer uma analogia, você tá explicando o mecanismo de um fenômeno que acontece com alguns profissionais. Todos os profissionais que eu conheço de sucesso e que eu converso, independentemente deles conhecerem esses, entre aspas, mecanismos, esse fenômeno todo está acontecendo. Eles são capazes de fazer essa identificação, de fazer essa transição, de entender um aluno, de saber a hora de frear, mesmo sem conhecer. Os mais técnicos. Mesmo sem conhecer. Concordo. Sem entender profundamente disso. E os que não têm essa coisa no feeling, aí seria, entre aspas, também o feeling. Intuitivo. Esses que não têm esse talento de fazer isso, são os que não, apesar de toda a técnica, não conseguem ter alunos. Não conseguem evoluir na carreira de personal. Ou seja, a gente não pode parecer uma viagem, mas não é uma viagem. A gente só está trazendo uma explicação para um fenômeno que já acontece. E as pessoas acham que não, que a gente está... As pessoas, porque eu converso com um amigo que fala, que porra de podcast é esse? Então, só para deixar esse ponto, Gulu, que nós temos essa oportunidade de conversar com pessoas de muito sucesso, alguns hoje. Eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo positivo a gente pode dar. Sabe exatamente onde está nesse sentido, que é o Toca. Inclusive... Está devendo uma vinda dele aqui. Que não quer vir. Que acha que não tem nada para contribuir. Você tem, coisa pra caramba para contribuir. Humildade demais. Muita humildade. Vamos lá, Gulu, eu te interrompi a beça. Não, mas interrompeu bem. Então, tem todo um... É o que a gente fala dos sentidos, né? Porque aí eu estou falando essa coisa fragmentada. Então, a gente aqui, né, quando a gente fala assim, o nosso podcast, a gente coloca os sentidos como muito importante, como uma coisa natural do ser humano, porém, ele tem que ser organizado, ele tem que ser pensado, ele tem que usar o intelecto junto com os sentidos, a razão. Então, vamos botar assim, numa escala de progressão, a gente colocaria os sentidos, esse senso comum, que são os 5 sentidos ao mesmo tempo, como o início, a coisa muito automática, né? E a razão, que seria uma organizadora, seria uma coisa que deixaria os sentidos mais coesos, vamos dizer assim, né? Para não ficar tudo... E logo depois disso, porque essas sensações, elas nos geram prazeres, né? Então a gente já falou aqui, você já falou em algum episódio, do apetite concupiscível, que é essa inclinação que a gente também muito natural para as coisas boas, para as coisas agradáveis, para as coisas palatáveis. Prazer imediato. Então, é a própria pipoca do cinema, entendeu? É uma coisa assim, né? Claro, tem gente que não gosta de pipoca, cervejinha, é o bolo de chocolate. Você tem uma inclinação muito, muito forte sobre esses prazeres imediatos, né? Então, é difícil falar assim de uma pessoa que ela não gosta de nada, não tem um apetite compulsivo. Todo mundo tem, e muito forte. Pelo contrário, às vezes, é o que a gente está falando, às vezes a pessoa ela às vezes se desordena, né, entrando para a coisa do emagrecimento. Ela tem um apetite compulsivo tão forte, tão desordenado no sentido dela não dar freio. E aí, cara, é aquela história, passou na vitrine lá com doce, ela tem um poder de financeiro que
para ela tá tudo bem, e ela vai lá e vai comer o doce, e vai chegar, de repente acabou de comer o doce, vai chegar na casa de uma amiga, ela oferece um bolo, e vai, porque tudo aquilo é muito gostoso, é uma inclinação muito fácil, né? E passando, né? Tô falando para a gente ir rápido, né? Assim, né? E depois assim, a gente pode Aquela olhadinha para a hora, né? E o apetite irascível, ele é um bem também, ele é uma inclinação natural nossa, porém, ele é, como o concupiscível ele é um bem imediato, o irascível ele é tratado e ele é denominado por um bem que você vai ter normalmente uma satisfação tardia, né? Mas ao mesmo tempo é uma satisfação mais duradoura, né? Porque o brigadeiro, você comeu o brigadeiro, você fica com gostinho na boca ali 10 segundos e acabou. Né? Já foi. E normalmente aquela pessoa que está querendo perder peso, está na dieta e comeu o brigadeiro e sentiu aquele gosto durante 20 segundos, ali 10, 15 segundos mastigando e mais 5 com sabor na boca, quando acaba, vem uma culpa. Vem uma coisa que não é muito agradável. Ou a vontade o desejo de comer mais. Desejo de comer mais. Mas no final das contas, no final do dia, vem a culpa. Se ele escangalhou com a dieta o dia todo, vai chegar no final, vem a culpa. Agora, ainda na atividade física, se ele fez a dieta, negou o brigadeiro, que é difícil, quer dizer, fez um bem para ele mesmo, mas um bem árduo, um bem que custou, um sacrifício para ele. Ele fez o treino dele, né? Foi todo um sacrifício. E aí ele chegou no final do dia, ele não vai ter emagrecido naquele dia, né? No sentido de ter o resultado, porém, ele não vai ter essa culpa. E depois de um mês, sei lá, 2 meses, 3 meses fazendo isso, aí ele vai ter, olha só, é bem tardio. Boa. É bem tardio. Mas a hora que ele olhar no espelho, subir na balança e ver que a coisa funcionou, ele vai falar assim, porra, isso é um bem que ele demorou mais, eu tive muito mais sacrifício, que eu falo isso, pô, tem um aluno, cara, olha só, qual é o sacrifício? Você tem que pegar um brigadeiro que pesa 20 gramas, colocar na tua boca e você sentir aquele docinho e mastigar. Qual o sacrifício? Nenhum. Zero. Pelo contrário, é só prazer. Sacrifício é não pegar. É não pegar. E aí vem a diferença entre desejo e vontade, Gulu. Quer falar um pouquinho sobre isso? Pode falar você. Não, eu queria ouvir. O desejo é isso. O desejo é porque a gente vai. A vontade, ela tá numa dessa. Eu ia, depois do apetite irascível, eu ia falar sobre a vontade, que na verdade eu deveria até falar no meio, mas eu quis falar um perto do outro para diferenciar, porque a vontade ela tem que estar no meio, porque justamente ela é o divisor de águas. Para você conseguir o apetite irascível, você tem que ter a vontade. Ela está no meio ou ela está aqui olhando para os dois? Ela está olhando para os dois. Mas como a gente vem do senso comum, são os 5 sentidos, aquela coisa que a gente está sentindo. Né? Eu estou aqui, o ar tá muito forte, estou com frio. Eu estou te vendo, estou sentindo a cadeira. Então está tudo ao mesmo tempo naquele turbilhão. Né? E a razão vem e fala assim, pô, né? Estou com frio, tá gostosa, tá aqui a cadeira tá macia, tá dura. Você organizou aqui na tua cabeça. Depois vem o apetite concupiscível, que tudo isso é muito automático, essas 3 primeiras. Senso comum, razão e concupiscível é muito automático. A inclinação é muito normal. A partir da vontade é que você começa a mobilizar o teu irascível. E aí você, pô, aí já é outra história. É tipo assim, agora, né, saímos do parquinho. E tamo... É o que o São Tomás de Aquino chama de apetite racional, se eu não me engano. Não é apetite não, é potência. Não, apetite racional. Apetite? Apetite, ele é o apetite... Natural. Então, natural, apetite natural, racional e... Então, tem o natural, que é o que... A pedra, que é o exemplo até... Ele dá lá no livro, que não é o exemplo do São Tomás, é o exemplo do tradutor, não, do cara que faz a introdução, que eu sempre esqueço o nome, que a introdução é maravilhosa. Do livro que eu tenho, a edição que eu tenho, a introdução é maravilhosa. E ele fala, você larga a pedra, o apetite natural, ela cai.
Aí você tem o apetite concupiscível e irascível, que são os apetites sensitivos. Isso, apetite sensitivo. E aí o seu apetite racional, que é a Racional. vontade. Então, você, no irascível, né, você já precisa dessa mobilização da vontade. Já estava falando da vontade e do desejo. O desejo, ele está nessa primeira parte. Concupiscível. Concupiscível. Né? Então, você é inclinado, você gosta da cerveja, você vai tomar cerveja, você gosta de brigadeiro, você vai... Então, é um negócio que é o desejo que brota. É uma coisa que brota. A vontade não brota. A vontade não brota. Ela é treinável, ela tem que ter um treinamento, ela tem que ter um entendimento, né? Ela tem que estar atrelada ao intelecto, que a gente vai entrar, ela tem que estar atrelada ao intelecto. Então, o apetite irascível, para você poder chegar nesse resultado, né? Voltando no assunto do emagrecimento, se você quiser emagrecer, você vai ter que mobilizar o teu apetite irascível. Isso que você falou, que é polemiquinho, porque, claro, a gente sabe que tem outras variáveis que não só a vontade da pessoa. Ela pode ter um impedimento biológico, hormonal. O próprio Paulo falou, deu o exemplo aqui do ponto de vista psicológico. Exatamente. Do afeto. Do afeto está sendo mobilizado. Peter também adora falar sobre isso. Ele está sendo mobilizado pela comida e você quer o afeto, você precisa do afeto, só que ele está vinculado à comida. Tem a questão hormonal também, né? Você mesmo que estuda isso, você fala que existem esses casos que são a minoria, né? Que não é os distúrbios biológicos, né? Acontece pessoas com, mas não condiz. Dois lados. Não condiz com a maioria, né? Tem para os dois lados. Tem uma pessoa que come qualquer coisa e não engorda. Então, assim, exatamente. Então, a gente pode falar que a gente não pode tratar como uma coisa que acontece pouco, é minoria, né, como uma coisa absoluta. Sim. Só essa minha chatice de falar aí do desejo, da vontade, porque para quem vai estudar o assunto, se não definir bem os termos e para quem quer lidar com o assunto, e há uma confusão, as pessoas tratam vontade como se fosse desejo. Eu tô com vontade de tomar uma Coca Zero. Não. Você não está com vontade, Desejo. você está com desejo. Diferente. É bem diferente. Bem e os diferente. artigos, a ciência, as pesquisas científicas, elas têm o desejo e têm a vontade. Mas eu que leio lá, que vou nas metodologias, essa vontade que está lá não está bem definida. Então, a própria pesquisa ela já é capenga por si só nas definições dos, entre aspas, construtos. Desejo, vontade, saciedade, né? A fome, a saciação, a saciedade, ela já falha. E em relação à saciação e saciedade, eles estão muito bem definidos. Mas em relação a desejo e vontade, não. É pobre. A definição é pobre. Então, você está lendo, aí você fala assim, não, eu li aquilo, estou mostrando que é vontade. Você não está bem definido, então você não viu aquilo de fato. Só uma pequena pincelada, tá? Do ponto de vista epistemológico. Um problema epistemológico no estudo da obesidade, principalmente quando o assunto é alimentação, que é o assunto, na minha visão, hierarquicamente, o mais importante. Segue, por favor. Então a gente pode classificar como o desejo num aspecto do apetite concupiscível e a vontade num aspecto do apetite irascível. O desejo é uma coisa que brota dentro de você, só que você vai dar vazão àquilo ou não. E normalmente, como é uma coisa muito prazerosa para você, que traz um prazer muito imediato, você vai precisar da tua vontade, da tua força de vontade, para você negar aquele. E aí, claro, respeitando tudo que a gente falou, de questão dos afetos, isso é uma questão que tem que ser trabalhada. E para a gente conseguir mobilizar a vontade, aí entra a questão do intelecto. Tá? Nessa progressão, existe o intelecto ativo e o intelecto passivo. Mas, por enquanto, eu vou ficar preso ao intelecto, para poder explicar essa questão da vontade. Porque, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, pode ser, você precisa da inteligência, do intelecto, do conhecimento para você poder mobilizar a vontade. Continuando no exemplo do emagrecimento,
você precisa, se a gente não tivesse o conhecimento dos males que a obesidade traz, a gente não ia querer emagrecer. A gente não teria por que você mobilizar, você abrir mão de prazeres para você emagrecer. Então, porque você entendeu que a obesidade pode trazer tal consequência, outra consequência, é que você consegue... Bom, né, eu captei essa informação que veio de fora, esse conhecimento, né, da inteligência, né, que a inteligência está ligada a um conhecimento que não está aparente, né, você não... os males da obesidade não foram descritos olhando para uma pessoa obesa. A pessoa está obesa, deixa eu olhar aqui. Não, ela precisou ser desvelada, precisou ser estudada, né? Célula e comportamentos e comportamentos orgânicos, né? Das consequências, metabolismo, das consequências daquela obesidade. Então, precisou do quê? Do intelecto. A gente precisou do intelecto para a gente poder entender aquilo e aí fazer um esforço, usar o apetite irascível, né, que é um bem que você vai ter que mobilizar a vontade para você conseguir. Porque uma coisa que é importante saber é que tanto o apetite compulsivo, que são os prazeres imediatos, como os prazeres mais demorados, vamos dizer assim, os dois são bem. Pô, quem vai negar que comer um brigadeiro não é bom? Quem vai negar que tomar cerveja não é boa? Cada um com o seu gosto, né? Tem gente que vai negar. Tem gente que vai negar. Mas estou falando assim, coisas genéricas, coisas... De uma maneira geral. Quem vai negar que um churrasco não é bom, que uma pizza não é boa? Não, peraí. Sempre... Mas então o negócio de churrasco, não. Churrasco é bom, e é bom de todos os níveis, desde que não tenha toda aquela parafernália que acompanha, né? Que é farofa, pãozinho com alho, arroz, maionese. Se você tirasse essa porra... Bom também, bom pra caralho. Então, é que isso vai ser um assunto para o Segundo Eu Começo. 2025 vai ter um episódio que eu vou trazer a leitura de um livro que fala especificamente sobre a carne. Aí eu vou tratar desse assunto. Deixei em suspense aqui. Aí a cobra vai fumar. Isso, vamos lá. Mas então, assim, tanto o irascível como o compulsivo são bens. Tem que entender, isso é um bem, é bom. Só que um custa, tem um custo alto e o outro tem um custo baixo. Só que o outro é um benefício alto. O outro é um benefício alto e o outro é um benefício baixo. Então, assim, tem que... E a questão do intelecto, né? Já falei, ele mobiliza a vontade. Você entende, né? Aquele exemplo, se você falar assim, você quer ir para um lugar chamado... Aí você inventa um nome lá, Chico Migo. Aí você vai falar assim, porra, caralho, não tenho vontade de ir. Por que você não tem vontade de ir? Porque você não conhece. Agora você fala assim, pô, você quer ir para Búzios? Porra. Né? Também guardado, tem sempre um chato que vai falar assim, porra, odeio Búzios, odeio praia, não sei o quê. É para dar um exemplo. Para dar um exemplo. Aceita a didática. Eu gosto, particularmente. Mas você tá falando de vontade ou de desejo? Que é? Não, de desejo, mas... É que você falou vontade. Falei vontade? Falou então, vontade. Isso aí no nosso dia a dia a gente acaba... Isso é comum, né? Assumindo, né? Mas a gente quer ir... Porra, Búzios é um lugar... Até perdi, agora eu perdi, né? Eu tava explicando o quê? Aí. Você perdeu e eu perdi junto. Aí você é obrigado a beber. Não, o que você está falando é exatamente sobre a questão concupiscível da mobilização da inteligência, é isso? Agora eu peguei. É que eu falei de um nome estranho, né? E aí você não tem como ter vontade de ir, ou desejo. Porque nesse caso serve os dois. Serve os dois nesse caso. Entendeu? Agora, se você não conhece, você não vai ter nem desejo nem vontade. Não vai te despertar nem desejo nem vontade. Então, você tem que conhecer, né? Esse é o X da questão. Você tem que conhecer a coisa. Mesma coisa é o fumante. Pô, até não ter os estudos que tem hoje sobre os malefícios do cigarro, o nego fumava cigarro, cara, igual uma chaminé. E em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer hora, entendeu? Aí começou, porra, cara, olha só o que acontece. Aí, porra, cara,
Entendeu? Demorou realmente, Gulu. Demorou muito, entendeu? Demorou muito. Precisou da ciência. Exatamente. Aí vamos lá, a Do importância intelecto. da ciência. Do intelecto, no final das contas, da inteligência, porque não foi aquilo que você falando da obesidade, não foi olhando uma pessoa fumar, só olhando e faz mal isso. Não, as pessoas precisaram usar a inteligência para isso. Aí entra numa outra questão agora que eu vou explicar sobre o intelecto ativo e o passivo, que também é um pouco polemiquinha. Porque você precisa de uma coisa chamada que é a busca da verdade. Porque a palavra verdade causa um frisson, né? Você é a tua verdade, não é do outro. Beleza. A gente não vai nem entrar nesse mérito que dá para, né, dá para entrar tranquilo. Não sei se a gente já falou aqui, mas tem aqueles 3 conceitos de verdade, né? Da Veritas, da Aletheia, da Emuná, que são 3 conceitos de verdade que, se você for esmiuçar, você vai ver que são 3, uma é do hebraico, a Emuná, a Veritas do latino e a Aletheia do grego. Eu não lembro o episódio, mas já falou, então... Então, assim, não vai dar tempo hoje, mas quem quiser pode ir lá no dicionário, pode ir no Google, pesquisar cada uma delas. Maratona os nossos episódios. Maratona pesquisa lá e vai ter lá. Que vai ter. Mas essa busca da verdade é uma inclinação para você... Se eu não me engano, o episódio 3 da sequência de filosofia da obesidade. A gente fala sobre isso. Você fala sobre isso, vai. Então, porque tem gente que fala assim, voltando aos exemplos que a gente está dando, tem gente que fala assim, pô, qual o problema de ser obeso? Qual é o problema de fumar? Tem isso, mas aí começa a tentar achar argumentos. Então, assim, a pessoa está querendo relativizar, entendeu? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, assim, quando você... A busca pela verdade é uma tentativa, é um policiamento que você tem que ter com você mesmo, de você tentar enxergar a verdade, que ela está velada. Ela não está aparente. Não é a verdade assim, pô, a Alan está tomando cerveja. Isso é uma verdade que, pô, não tem discussão. Não é esse tipo de verdade que a gente está falando. Que essa é até descrita por essas que eu falei. Tem lá, é a verdade dos fatos. Isso aí não tem como... Então, quando você está inclinado para buscar a verdade, esse é o intelecto ativo. Por isso que ele é ativo. Você está buscando, você está ali honestamente. Aí eu tenho que entrar com outras palavras, que é a honestidade. Você tentar buscar a verdade. Você está falando um assunto com a pessoa e você não está preocupado em ganhar a discussão. Você está preocupado em achar uma verdade, mesmo que ela não seja absoluta. Né? A gente vai entrar nos 4 discursos, né? Que pode ser uma verdade que ela não pode ser totalmente... A gente já falou do 4 discurso aqui? Não lembro. Não lembro, mas isso que você está falando, a gente tem que tomar cuidado, Lu, que falta pouco tempo. Eu estava refletindo outro dia, e o que eu vou falar, eu não fui buscar 100%, mas a aletheia é verdade em grego. Uhum. E o A é negação. Letheia é como se fosse uma coisa cobrindo, véu. É o desvelar. Então, o A é tirar o véu. Desvelar. Então, é você desvelar, é você descobrir, você revelar. É isso. E a palavra dialética, o di é aprofundar. Então, dialética. Alética pode ser, não sei se vai para esse aletheia, alético, tem a ver com isso. Então, você aprofundar para desvelar. Exatamente. E aí, quando você entra em dialética, você quer realmente conhecer aquele assunto, que é diferente de entrar num debate para vencer o debate. Exatamente. Eu entro num debate com o Gulu e nós conversamos muito assim. São poucas as pessoas que conversam assim, nas minhas conversas pelo menos. Eu não vou citar nome aqui, mas eu conto aqui, nos dedos das mãos, pessoas que realmente entram numa discussão. Numa dialética. O resto é embate para quem quer. Eu quero estar certo, isso aqui, que são normalmente as conversas que eu não sigo. Eu não sigo na conversa, eu saio. Essa tua intervenção foi ótima, porque esse desvelar, você aprofundar para desvelar, é justamente a busca da verdade. Porque ela não necessariamente você vai fazer assim, com o véu, você vai fazer assim, Você pode estar... Você tira um pouquinho do véu, vai tirando um pouquinho do véu, vai tirando um pouquinho do véu,
sei se vai demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, para que o véu esteja totalmente desvelado. Mas você está buscando desvelar. Você está buscando aquela coisa. Então, por isso que é chamado de intelecto ativo. E, entrando agora para o intelecto passivo, para terminar, que é com tanto treinamento, com tanta vontade de desvelar essas verdades, esse conhecimento, beleza? Esse conhecimento, de tanto você estar ali treinando, a verdade mesmo que ela chega em você. Ela faz um processo não inverso, mas que no começo, quando você tenta, porque tudo é um treinamento, é uma inclinação. Você, porra, eu quero, porque não é natural nosso. Aí é que está a coisa. Eu tenho que fazer um parêntese, que eu já falei isso para você, que na palestra que o Jordan Peterson fez no Brasil, aqui, ele falou o seguinte, que falar a verdade é uma aventura. Porque nós temos um sistema de defesa, de sobrevivência, que nem tudo que a gente fala pode ser benéfico para a gente. A gente pode falar, pô, se eu falar isso, pô, né, pode depor contra mim, pode. Então, essa questão de você buscar a verdade, essa busca da verdade não pode não ser uma boa consequência para você em certos momentos. Então, não é simples. Tá? Quem está escutando o podcast, eu acho que vale uma reflexão de que de pensar nessa busca da verdade como realmente uma entrega. Uma entrega. Você tem que se despir. Você tem que estar realmente com vontade, mais do que saciar os teus interesses, de encontrar o conhecimento. Tem que priorizar. Eu quero conhecer, eu não quero ter razão, eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero ser o bambambam. Bam, bam. Eu quero conhecer. E de tanto você fazer isso, parece que esse véu ele fica mais transparente. Aí é que entra o intelecto passivo, porque ele meio que você consegue transpor esse véu. Ele fica menos, vamos botar assim uma metáfora, se ele tinha um peso para tirar, era difícil de tirar, aquilo já fica mais fácil. Mais leve. Então, assim, para finalizar, e depois o Alan fala um pouquinho, você vê que desde o senso comum, dos sentidos automáticos, da razão organizando, do apetite concupiscível, daquela nossa inclinação de fazer as coisas muito prazerosas, a gente vai indo para o apetite irascível, que já é um sacrifício, a vontade, o intelecto ativo, que também está falando de sacrifício, né? Eu acabei de falar, se despir, né? Sair dos seus interesses, tudo isso já vem para o... E aí, é o que a gente falou no episódio anterior, isso é o quê? Nada mais é do que um amadurecimento. E aí, quando você está, voltando para a nossa profissão, quando você está com o seu aluno, sabendo desses conceitos, você falou assim, tem pessoas que fazem isso intuitivamente, mas quando você sabe desses conceitos, você é mais fácil você olhar para o teu aluno e falar assim, cara, esse cara, no apetite concupiscível, ele se derrama. Porra, o irascível para ele é difícil. Pô, esse cara está só no senso comum, ele só quer saber de sensação, ele só raciocina através do que ele está sentindo. E aí você pode dar uma mapeada e tentar ajudar esse aluno nessas questões, que são propriamente humanas. Excelente, Gulu. Excelente. E eu quero terminar com 2 coisas aqui. Primeiro, a gente está nesse caminho dessa conversa porque a gente observou em algum momento que a gente conseguia provocar essa aderência, essa boa relação com os alunos e manter os alunos treinando, o que é bom, é um jogo de ganha-ganha. Só que a gente quis entender por que aquilo estava acontecendo, primeiro para entender e depois até para aprimorar. Exatamente. E poder ter um impacto ainda maior na vida das pessoas, que eu acho que o propósito final nosso efetivamente é esse. E obviamente que a gente é recompensado por isso. Essa é a observação 1. A observação 2 é que tudo que você falou passa por uma polêmica da vontade, que passa pela polêmica da liberdade, que chega lá no tal do livre-arbítrio. A gente tem um episódio tratando sobre isso. E próprio da busca da verdade também, que passa por outra polêmica.
Mas você já deixou claro que era polêmica, da vontade de você não falou, por isso que eu quero terminar com essa. E aí a gente tem lá o episódio, a gente tem a nossa posição sobre isso, não vou entrar aqui, mas o que, independentemente de posição, de quem tem um entendimento que não existe liberdade, existe o livre-arbítrio, e quem tem um entendimento, independentemente de quem acredita nisso ou entende que tem, e quem entende e acredita que não tem, no final, o que a gente está querendo dizer aqui, para sair dessa polêmica, Gulu, e não... Que o nosso objetivo não é polêmica. Isso, não deixando de posicionar, porque a gente já se posicionou em relação a isso, não é isso. É só que, assim, independente de quem está certo ou está errado, do que é e do que não é, se tem, se não tem, é o que emerge do ser humano. E o que emerge do ser humano é quando você transforma, quando você atualiza a potência, você consegue transformar a potência em ato, quando ela se transforma, quando ela se atualiza, significa dizer algo que está latente se torna patente, independentemente se isso é de uma liberdade ou não é, isso acontece. Então a gente precisa insistir nisso. O que eu estou tentando dizer é que, a pessoa nasce predisposta a fazer alguma coisa, uma vez que ela é impulsionada pelo ambiente. Então, se existe essa predisposição e vai emergir lá na frente, por exemplo, com você, diante de todas as informações disponíveis da educação, você consegue ter um comportamento que é mais benéfico, por que eu não vou propiciar isso para que isso possa emergir de você? E vou ficar preso no não adianta, porque ninguém tem vontade, não existe livre-arbítrio, então é todo mundo um bichinho sensível, que é sensível de sensitivo, do senso comum. Do senso comum e do apetite mais concupiscível, digamos assim. Mais do senso comum. A gente é puramente sensitivo. E aí, aí a gente entra numa que não precisa fazer nada. Mas, efetivamente, se 1% da população, vamos dizer que fosse isso, não estou querendo dar número de nada, só para dar um exemplo, ela vai responder a certos estímulos exercendo algo que parece ser vontade, por que não dar esse estímulo? Por que não provocar isso para que isso emerja? E eu estou cagando aí nessa hora se isso é livre-arbítrio ou não é livre-arbítrio. Eu estou preocupado com o que emerge. E a gente tem que dar todas as possibilidades de o que está em potência se atualizar. E essa é a minha visão. Isso não é fácil de falar, acho que não é fácil de entender, não é nada simples, mas com o tempo que a gente tem, não vai dar para eu tentar esmiuçar mais e transformar mais didático, e eu termino por aqui por causa do horário. Cuidado com... Não, vou fazer uma frase. Tem uma frase do Kant, que não é o meu filósofo preferido, apesar de saber que ele é um cara muito inteligente, mas não é o meu filósofo preferido. A frase dele é o seguinte: a liberdade é você fazer o que você não quer. Isso encosta totalmente do que a gente está falando do apetite concupiscível e irascível. Isso aí. Então, o concupiscível realmente você não tem muita liberdade. Se você dá pulsões sempre, você sempre dá ouvidos, vamos dizer assim, para as tuas pulsões do teu corpo, assim, qual a liberdade nisso? De comer um brigadeiro, você está muito, muito afim. A liberdade é você justamente não comer o brigadeiro. Mas aí a gente vai implicar em todas as coisas emocionais, hormonais, muita coisa. Então, a gente, só para dizer que a gente não está falando isso de grosseirão, não, é só vontade. Não, a gente sabe que tem outras nuances. A questão da educação, coisa. A gente já tratou, a gente vem tratando sobre isso. Mas que na maioria das pessoas é vontade. Isso também a gente tem que se posicionar. Né? Sim. E é isso. Fechou, meu camarada? Fechou. Muito bom, Gulu. Prazer sempre conversar com você. Igualmente. Quem assistiu até aqui, essa resenha ela vai continuar agora em off, porque o nosso horário acabou. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Um forte abraço. Valeu, Gulu. Abraço.